Ao nosso grupo fraterno, Francisco de Assis. Aos que vêm pela primeira vez, a gente sempre dá especiais boas-vindas. Nosso cantinho, já nem é mais um cantinho, né? Mas nosso grupo ele está caminhando os próximos 50 anos nessa nova sede. A gente funcionou durante 52, 53 anos, né, João? Aqui do ladinho, na Travessa Bernardo 38, que é uma vila nos fundos da vila. Então, o grupo era basicamente daqui até a parede, 2 andares. E foi ali que nós fizemos as sementes do que hoje é este grupo aqui um pouco maior, e que significa mais responsabilidade, mais tudo, né? Mais trabalho, mais alegria, mais comprometimento, mais gratidão e etc. Aos que vão assistir online, o grupo fraterno fica na Travessa Bernardo, número 40. Aqui é 40, 42, a gente escolheu 40, enfim. O bairro aqui é encantado, mas já chamei de Água Santa, já chamei de Piedade, já chamei de Engenho de Dentro, já chamei de... Mas é encantado, que era uma grande fazenda antigamente. A gente tem alguns avisos que a gente sempre dá no início da nossa reunião. Hoje a gente continua com os estudos do Livro dos Espíritos, hoje, de 8h30 às 9h30. O estudo é só chegar. Não precisa nem ter lido o livro antes, né? Esse estudo é um estudo que recomeçou tem uns 10 anos. E ele não parou nem durante a pandemia, porque a gente fazia online. E aquela história, chega no final, fecha o livro e abre do início. Então, acho que agora a gente está no início novamente da jornada, né, Joel? Está ali pela 80 já? 80? Eu vi, pergunta 84. Então, como são 1019, tem uma jornada boa. Quem quiser chegar, está convidado. Tá bom? Às segundas-feiras, às 17 horas, a gente tem terapia cognitiva com a Márcia Correia. A Márcia veio hoje? Não, a Márcia não está aqui ainda. Não é mais 17? Ah, tá, ela não está. É muito bacana, super recomendo. Uma terapia cognitiva. É em grupo, né? Olha o Joel falando super bacana. Também é só chegar às 17 horas. A gente continua, o nosso grupo acabou de fazer no sábado agora, depois da Semana Confraternativa de Francisco de Assis, a distribuição dos alimentos para as famílias cadastradas. Então, quem quiser, quem puder trabalhar, braços são sempre necessários. E quem lembrar de trazer aquele quilo de alimento, deixa ali na entrada, ou quiser ajudar de outra forma, só conversar com alguém do grupo, que a gente está à disposição. Nós teremos em breve curso de yoga aqui no 2º andar, quando ele estiver funcionando. A gente tem, provavelmente, oficina de maquiagem vindo pela frente, balé, tem bastante coisa que vai acontecer para as famílias cadastradas inicialmente aqui no grupo. Então, as famílias cadastradas fazem parte dessas quase 100 famílias que a gente tem ajudado, né, que a gente tem feito esse trabalho mensalmente. Mas, do lado de cá, para o voluntário, braços abertos, né? Espaço e braços abertos. Quem tiver interesse, também entra em contato com a gente. Toda segunda, quinta-feira do mês, certo, Ana? Segunda, quinta-feira do mês, a gente tem roda de estudo que chama Histórias e Vivências, com a Ana Cláudia Mursi, que é logo depois da palestra pública de quinta-feira. Então, a gente tem palestras públicas domingo às 10 horas e quinta-feira às 16 horas. Já a gente vai encontrar um dia para fazer a palestra à noite. Para quem fala assim, eu não posso ir de manhã, não posso ir de tarde, pode ir de noite. Só vai ajustar o horário, mas isso é uma demanda que a gente tem também. Bazar, livraria e cantina estão à disposição, abertos. Pronto, e é isso. A gente vai falando, não sei se eu esqueci alguma coisa. Esqueci, Joel? Não. Quem tiver interesse em receber os comunicados do grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente teve a nossa semana confraternativa. Pode pôr, Jandira. E em breve a gente vai anunciar também o que vem pela frente. Só não pode ficar muito na frente da câmera. Obrigado. Coisa de diretor. Vou fazer uma leitura. Bom, depois eu anuncio no final. Tá bom? O seu livro. Primeiro deixa você falar, depois eu anuncio. Vou fazer uma leitura para a gente continuar serenando nossos pensamentos. E essa aqui é do Pão Nosso, Chico Xavier.
Esse aqui ganhou um prêmio nos Estados Unidos. A gente botou até no documentário do Chico. É um prêmio, medalha de bronze na categoria Pensamentos Cristãos. Chama Illumination o nome do prêmio. Concorreu nos Estados Unidos com diversos livros. Foi bem bacana. Coisa do Chico, né? Humilde, ficou só com a medalha de bronze. Mas o autor é o Emmanuel, né? Um autor espiritual. E no capítulo 144, ele diz assim: fazei preparativos. E ele retira do Evangelho de Lucas, palavras de Jesus, no versículo 22, no parágrafo 22, versículo 12, diz assim: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E o Emmanuel discorre a respeito desse trecho de Lucas. Aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Em face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos da atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui, varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Se isso ocorre com feição material da vida terrena, que não dizer do esforço que será defrontado, do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de noite. E dormem de novo a cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, como acontece aos móveis da casa, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a própria redenção. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Viu? Tudo a ver com o que você vai falar, né? Como a gente sempre abre ao aleatório, isso tem a ver bastante com o assunto de hoje. Que a gente possa serenar os nossos pensamentos, alinhar as nossas percepções, que os nossos espíritos, nossas mentes, nossos corações possam estar em sintonia para o trabalho que já ocorre. Que Papai do Céu, que Jesus abençoe todos que estão aqui presentes, abençoe todos os nossos pensamentos e, junto dos nossos amigos espirituais, possam transformar essa reunião num ambiente de paz, como este cenáculo do bem que nos diz Emmanuel. Deus abençoe. Eu vou passar a palavra aqui para a Gabriela Mullet. Ela é espírita, no momento eu vou apresentá-la só como neurocientista e psicóloga. Quem sabe, né? Psicóloga Maria, mais uma psicóloga pisando aqui no grupo. Já abraçou, né? Ela veio com a família. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Gabriela, até às 11. Sua palavra. A câmera, ela tá por aqui, eu fico só aqui. O ambiente é ao redor da mesa, né? Se você gosta de andar, eu chego com a câmera mais. Bom dia. Então, o tema é luto, né? Eu sei que é um tema muito delicado, né? É um tema muito necessário de ser dito. Então, aqui eu quero de antemão deixar assim compreender toda a responsabilidade que eu tenho para falar desse tema. Mas antes de começar, eu pensei em abordar um pouco em relação ao motivo pelo qual eu escolhi tratar desse tema, não só a nível espiritual, mas também a nível da minha profissão. Porque é um tema que as pessoas elas fogem muito, elas não querem conversar sobre, elas evitam falar da palavra com medo de atrair. E é muito engraçado isso, porque
que aconteceu aqui? Opa! Mas é muito engraçado porque desde o momento que a gente encarna, a gente já sabe que um dia a gente vai morrer, né? Eu acho muito engraçado isso, que a gente não fala da palavra com medo de atrair. Mas eu queria contar um breve relato para vocês do motivo pelo qual eu escolhi esse tema como carro-chefe da minha profissão. Eu trato muitos pacientes com esse tipo de demanda e também decidi trazer esse tema dentro do movimento espírita porque eu percebo uma certa escassez, não em falar sobre morte, mas falar sobre uma morte de uma forma ampliada, com o objetivo da gente acolher aquelas pessoas que hoje se encontram num processo de luto. Bom, tudo começou para mim quando eu tinha 14 anos, não tem muito tempo, sou carinha de novinha, sou novinha ainda, mas quando eu tinha 14 anos, quando a gente está no auge da nossa adolescência, a gente não pensa em morte, a gente não pensa em finitude, a gente não pensa que um dia tudo vai acabar. Mas quando eu tinha 14 anos, eu tive minha primeira experiência de morte, quando um colega meu, da época da escola, veio a falecer, vítima de afogamento. E para mim aquilo se tornou muito, não vou dizer traumático, mas me gerou muitos sentimentos de angústia, de medo, porque quando a gente está na adolescência, a gente não se depara com a nossa própria finitude, a gente não para pensar nisso. E ali eu percebi naquele momento que, por ter sido na época do Réveillon, a morte dele, quando voltaram às aulas em fevereiro, eu não tive nenhuma pessoa a qual eu considerava a que orientava, a que acolhia, como os professores, como, por exemplo, pedagogos da escola, para conversar com a gente sobre o tema. Ninguém veio conversar com a gente de como você está se sentindo em relação a isso. O que é para você a morte? Naquela época eu não era espírita. Eu fui me tornar espírita só com 18 anos. Mas, falando brevemente desse relato, eu tive sucessivas perdas ao longo dos anos, na realidade. Foi a primeira com esse meu colega, com 14 anos. No ano seguinte foi um outro colega meu que veio a falecer. No outro ano foi um outro colega que veio a falecer. E em 2015 foi meu avô. Então eu tive sucessivas perdas ao longo do final da minha adolescência que me geraram muitas dúvidas, que me geraram medos. E eu me deparei com a finitude de uma forma que eu nunca tinha conversado sobre, que eu nunca tinha refletido sobre. E quando eu me deparei com a finitude daquela pessoa que me era próxima, que era meu avô e que eu amava, eu comecei a perceber quem era a Gabriela após a perda. Porque uma coisa muito interessante é que a gente não é a mesma pessoa, não somos a mesma pessoa após uma perda, independente de qual perda que seja. Quem sou eu a partir da ausência daquele que eu amo? O que eu preciso fazer a partir da ausência daquele que eu amo? Então, tudo isso me gerou muita angústia, muita dúvida. Só que ao longo dos meus estudos eu fui percebendo que, na realidade, não existem pessoas cruéis que não querem falar sobre esse tema. O que existe, na verdade, é que a gente não é estimulada a falar sobre esse tema. A gente não conversa sobre isso dentro de casa. Mesmo sendo a maior verdade, a maior certeza que a gente tem desde o momento que a gente encarna. Então, a gente não conversa sobre isso. E no momento que a gente se depara com isso, gera dúvida, gera medo. E agora? Será que eu sou digno de sentir essa dor que eu estou sentindo? Será que por eu ser espírita, eu não posso sentir o que eu estou sentindo? Mas, poxa, era meu irmão, era meu pai, era meu filho. Será que eu não posso chorar a morte desse meu ente tão querido que estava aqui encarnado e que eu passei por tantas experiências com ele? Eu não posso sentir isso? Então, eu acho que é esse o meu objetivo quando eu falo desse tema. Eu vou trazer alguns conceitos psicológicos, porque eu acho que é válido a gente compreender o luto para além do que o senso comum fala, justamente para nós espíritas termos a nossa consciência das nossas atitudes diante de quando a gente se depara com alguma pessoa, ou com nós mesmos, quando a gente perde alguma pessoa muito querida.
Então, eu pensei da gente falar um pouco dessa forma, tá? Ao longo da palestra, eu quero interagir com vocês. Por favor, me ajudem. Respondem junto comigo, interajam comigo, por favor, tá? Estou um pouco nervosa, é a minha primeira vez dando palestra presencial, mas eu acho que vai ser... Eu vou tentar trazer esse tema de uma forma tranquila. Eu não vou dizer leve, porque a gente sabe que morte, perda, não é algo tranquilo. A gente sabe disso. Só que o importante é a gente aprender a sustentar até o que não é bonito. Porque quando a gente quer colocar a caridade em prática, a gente precisa ter a consciência do que está incutido na palavra caridade. E caridade não é só práticas sociais que são extremamente importantes. Aqui ninguém está falando contra isso. Mas a gente precisa ter consciência do que está incutido na palavra caridade. E, na maioria das vezes, é a gente saber sustentar também o que não é legal, o que não é bonito, o sofrimento. O que a gente faz quando a gente se depara com o sofrimento daquele que a gente ama? Então, a gente precisa saber também sustentar isso quando a gente fala de caridade. Eu pensei em começar falando... Deixa eu ver se vai. Peraí. Foi. Só um breve conceito para vocês entenderem acerca dos meus estudos sobre morte. Eu me deparei muito, a partir de todos esses acontecimentos que me surgiram, eu sempre tive isso, não sei se isso é um defeito, eu não sei. Mas eu sempre me aprofundo muito em estudos, em conhecimento como forma de força para compreender todo o meu sofrimento. Então, foi a partir de todos esses sofrimentos que eu tive que eu encontrei dentro do conhecimento a possibilidade de exteriorizar, de externalizar o acolhimento ao qual eu não tive naqueles momentos. Então, eu me debrucei em temas como tanatologia. Tanatologia nada mais é do que o estudo da morte, do morrer, seus processos, além do luto. E tanatologia é muito interessante, porque quando a gente vai num conceito mais aprofundado do que seria tanatologia, a gente encontra Thanatos, que da mitologia grega. Thanatos era uma entidade masculina representativa da morte, filho da noite, irmão do sono, e era constantemente representado com asas, tendo nas mãos uma foice, uma urna cujo conteúdo provável era de cinzas, uma borboleta como esperança de uma nova vida. Eu acho muito interessante esse conceito de Thanatos, enfim, porque o fato dele ter uma borboleta como uma esperança de uma nova vida, para mim, é muito significativo. Porque foi exatamente o que eu falei para vocês. Quando a gente se depara com uma perda, quando a gente se depara com uma morte, a gente passa a refletir sobre quem somos nós mediante aquela perda. O que eu preciso fazer mediante aquela perda? Então, eu transformo uma nova vida. É uma nova Gabriela. É a metamorfose da lagarta para a borboleta. Eu preciso me mudar, porque eu não tenho mais o meu pai, porque eu não tenho mais o meu filho. O que eu preciso fazer a partir de agora, mediante essa perda? Por isso que eu acho muito significativo o fato do Thanatos ter essa borboleta como forma de uma esperança de uma nova vida, porque é engraçado, ou, enfim, que até na perda há aprendizagem, até na perda há possibilidade da gente adquirir novas estratégias de adaptação àquela encarnação ao qual a gente está no momento. Então, eu acho isso muito interessante, o fato do Thanatos ter essa borboleta como símbolo, né, de transformação, de mudança mediante a perda. E aí, para a gente começar, eu pensei da gente ampliar o conceito de morte, porque nós espíritas temos muito uma ideia apenas do desencarne, que seria aquela ruptura, né, do perispírito com o corpo material, daquela linha que liga, é o famoso desencarne, como a gente chama. E eu pensei em trazer para vocês dois conceitos de morte para a gente compreender de forma mais ampla o que seria o luto. Então, eu trago para vocês o conceito de morte concreta e morte simbólica. O que seria morte simbólica? Morte concreta. Morte concreta é justamente isso que eu falei, é o que a gente conhece do senso comum, a morte, o óbito, né, dentro da medicina, e o desencarne dentro do movimento espírita, da doutrina espírita. É essa ruptura desse laço que liga o perispírito ao corpo material. Então, a gente pode usar como exemplos a morte de entes queridos, morte de um pai, morte de um filho, morte de um irmão, morte de animal de estimação. Quem aqui? Alguém aqui tem animalzinho de estimação em casa? Você, eu sei que tem. Como é que é? Celine, né? Bonito nome, inclusive. Alguém aqui tem animalzinho de estimação? Vocês têm o quê? Cachorro? A senhora tem o quê? Gato? Como é que é o nome do gato? Tem muitos? 16. Caramba, como é que você cuida disso tudo?
Complicado. Quem mais? Quem? Animalzinho. Você? Gato, cachorro. Qual o nome deles? Theo? Gente, só quem tem animalzinho de estimação sabe qual é o amor puro que eles geram na gente, né? Porque é um amor que não cobra, é um amor que é tão gostoso acordar todo dia com eles pulando na gente, pedindo. É um amor que não pede nada em troca. E é realmente assim incrível o fato como eles conseguem demonstrar o amor sem ao menos falarem nada. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente for falar de como se acolhe uma pessoa que está em processo de luto. Será que de fato a gente precisa falar alguma coisa para aquela pessoa? Será que não existem outras formas de a gente demonstrar o amor para aquela pessoa, para além da fala? Porque a gente tem muita necessidade de falar. Mas será que é necessário? A gente vai chegar aí. Bom, e eu trago para vocês também um conceito de mortes simbólicas. Mortes simbólicas é o que a gente tem desde o momento que a gente encarna. Mortes simbólicas são todas as perdas do nosso cotidiano. No momento que a gente encarna, no momento que tem o processo do parto, e a gente tem a ruptura do cordão umbilical na nossa mãe, a gente já tem alguma perda ali. Ao longo da passagem da infância e da adolescência, nós temos perdas. Nós não temos mais os mesmos comportamentos que a gente deveria ter quando a gente era criança, quando a gente está adolescente. A sociedade me exige um outro tipo de comportamento. Eu perco objetos, eu perco sonhos, eu perco expectativas. O tempo todo, desde o momento que a gente encarna, a gente tem perdas, de alguma forma. E a gente pode caracterizar isso como mortes simbólicas. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês do que seriam essas mortes simbólicas. Então, perdas de sonhos, perdas de projetos, términos de relacionamento, perda de emprego, perda de rotina, que todos nós, de alguma forma, perdemos a nossa rotina na pandemia. De forma muito abrupta, a gente precisou ter que se readaptar mediante todas aquelas alterações que a doença em si nos impôs. Saída dos filhos de casa, que é a tal da síndrome do ninho vazio. Alguém aqui já teve um filho que saiu de casa? É? 2. Foi difícil? É? Pois é. É uma adaptação. Perda de um objeto. Passagem da infância para a adolescência. Mudança de residência, de cidade, de estado. O que eu quero dizer com tudo isso? Deixa eu passar aqui. Que é fundamental que a gente tenha uma visão ampliada do que seria a morte para que a gente entenda o real conceito de luto. Por quê? Porque as mortes simbólicas também geram luto. Então, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente termina um namoro, um noivado, um casamento, a gente também tem luto. Quando a gente perde um objeto que a gente tem muito apreço, a gente também tem luto. Quando a gente se muda de casa, de cidade, de escola, de faculdade, de centro espírita, a gente também tem um luto. Então, é importante, principalmente para nós espíritas, termos essa consciência, principalmente porque a gente prega muito acerca do acolhimento. E quando a gente se depara com este tipo de luto por morte simbólica, na maioria das vezes a gente não sabe, e na maioria das vezes a gente não acolhe da forma como deveria. Porque como assim? Você está sofrendo por esse término? Já passaram 6 meses, como assim? Vai procurar um outro relacionamento. Mas isso é frescura, pelo amor de Deus, gente. Você não tem que estar sentindo isso. É muito importante a gente ter essa consciência de que, quando a gente fala de luto, a gente não está falando só de luto por morte concreta. E, de alguma forma ou de outra, todos nós se encontramos enlutados hoje. A gente acabou de sair de uma pandemia. E eu não estou nem me referindo para aqueles que perderam seus entes, vítimas de Covid. Eu estou me referindo a toda uma mudança que precisou ter que ser rompida diversas coisas ao longo da nossa vida por conta de uma pandemia. Então, a gente precisa levar em conta isso. Aí eu pergunto para vocês, e agora é para vocês responderem, tá? Então, diante de tudo que eu falei, o que vocês acham que seria o luto? O que você acha que é luto, Wagner? Esse monte de coisa aí, né? Não? O que vocês acham que é luto, gente? Eu realmente quero ouvir vocês. Ah, que legal, interessante. Não, mas eu quero que alguém... Digerir. Como é que seria essa digestão, então? Legal.
Mais alguém? Uhum. Entendi. Ela está falando que até o processo, mais ou menos, quando a dor acaba, quando o sofrimento acaba e vem aquela saudade. Entendi. Você considera que saudade não seria mais o luto? Não é mais um luto? Certo. Maria? Cadê a Maria? Uhum. Uhum. Certo. Todo mundo entendeu o que ela falou? Conseguiu ouvir? Ela está falando que a saudade, quando. Repete para mim, Maria. Quando a saudade. Aham. Certo. Muito bem. Eu acho interessante porque vocês correlacionaram o luto necessariamente à dor. Vocês acham que luto é só dor? Sim? Brincadeira? É um sentimento tão complexo que a gente não consegue nem, às vezes, nem exteriorizar em palavras o que a gente está sentindo. O quê? O silêncio. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Vocês falaram muitos conceitos para mim de luto, e o que eu considero assim que é o mais comum que a gente encontra, que é associar necessariamente o luto apenas à dor. Mas e se eu disser para vocês que saudade também é luto? E de que eu não sei se eu cheguei a ler, acho que não, vou até voltar aqui para vocês, mas o tema da palestra é luto, outra forma de falar de amor. Amor dói? O amor dói. Quando a gente perde fisicamente aquela pessoa, dói. Mas, na realidade, o luto não é só dor. Quando a gente se lembra daquela pessoa e sente saudade, aquilo também é luto. Porque o luto é só mais uma expressão do amor. Porque a gente só tem luto porque um dia a gente amou. E aí a gente entra, de fato, em qual seria o conceito de luto. Que o que vocês falaram está certo. Mas aí eu trago para vocês uma forma mais ampliada do que seria o luto. O luto é uma reação natural. Eu acho isso, já acho importante. Luto não é doença. Luto é uma consequência. Então, o luto é uma reação normal, natural e esperada. Esperada. Porque quando a gente ama, quando a gente se vincula, e é a lei da sociedade, para a gente reencarnar, a gente precisa reencarnar em sociedade. A gente precisa do outro para sobreviver, tanto a nível físico, biológico, quanto a nível das experiências, da evolução. Porque é a partir das experiências que eu tenho em relação, que eu tenho as minhas aprendizagens e que eu evoluo. Só que não tem como a gente reencarnar sem se vincular. Eu me vinculo com meu pai, eu me vinculo com a minha mãe, eu me vinculo com os meus amigos. Aqui a gente está trocando, de alguma forma, um tipo de vínculo. De certa forma, vou até parafrasear o que meu pai falou, que eu acho que é até um pouco egoísta, né? Porque eu aprendo muito mais do que vocês aqui. Acho um pouco egoísta, porque aqui quem fala, o nosso ouvido escuta primeiro. Eu também estou precisando muito ouvir tudo isso que eu estou falando nesse momento. Então, assim, o luto é uma reação natural, normal, esperada e jamais pode ser caracterizada como uma doença. Ele é desencadeado, ou seja, ele ocorre após a ruptura de um vínculo. Então, tem um corte de um vínculo afetivo. Você tem um afeto por aquilo, você tem um amor por aquilo, mas por algum motivo, seja por morte, seja por perda, seja por mudança, seja por uma pandemia, por algum motivo, teve aquela ruptura. E por essa ruptura, e por eu ter um vínculo afetivo com aquele objeto, com aquela pessoa, aquilo me desencadeia o luto. Então, o luto ele pode ser desencadeado tanto com algo, quanto com alguém.
Portanto, tem-se luto não somente após a morte de um indivíduo, como também a partir de perdas de objetos, sonhos ou expectativas. Então, você que terminou um relacionamento e estava na bad, sabe que essa bad é luto. Você que perdeu, por exemplo, um anel muito significativo, perdi minha aliança, caramba, e agora? Aquilo é luto. Porque você tem um apreço por aquilo. Então, aqui embaixo eu botei para vocês os exemplos, né, do que seria morte concreta, seria morte de gente querida, morte de animal de estimação, término de relacionamento, perda de emprego, perda de rotina, mudança de cidade, de estado. Opa! Bom, e aí eu falo para vocês o seguinte: o processo do luto se inicia em situações em que há perdas significativas por mortes ou em circunstâncias em que, mesmo que não haja uma morte concreta, o impacto é o mesmo que se houvesse. Ou seja, eu posso comparar, não vou dizer comparar, porque eu acho que comparar é uma palavra não muito boa, porque não existem comparações de dores, tá? Mas eu posso, de alguma forma, correlacionar o mesmo sentimento de dor que eu tive no término de relacionamento ou na perda de um emprego com a morte de um ente querido, porque ambos são lutos, tá? Mas eu faço um questionamento para vocês. O enlutado, ele tem o direito de sentir o que ele está sentindo? Ele tem o direito? Ele tem o direito de sofrer por uma perda de emprego? Ele tem o direito de sentir o término do relacionamento? Ele tem o direito de sentir a morte da mãe? Então, por que na maioria das vezes a gente tenta omitir o que o outro está sentindo, falando que... Para que você está chorando? Você ainda está chorando? Você ainda não superou? Superar também é uma palavra bem cruel, né? Superar, para mim, realmente é muito cruel. Aí eu pergunto, tem como superar a morte de uma mãe? Tem como superar a morte de um pai? Porque eu acho curioso, assim, que a gente, dentro do movimento espírita, a gente prega muito pela caridade. A gente prega muito pelo acolhimento. Mas a gente sabe, de fato, acolher aquela pessoa? O que seria acolhimento? Acolhimento é falar para a pessoa, ler o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos? Isso é acolhimento? O que vocês acham? Em boa parte das vezes, ele é estigmatizado porque está à margem das fronteiras estabelecidas pela sociedade. Valem mais as convenções sociais do que o sentimento das pessoas em sofrimento. Qual é a base do espiritismo? Além da reencarnação, não é o autoconhecimento? Como é que a gente se autoconhece? Aí é para vocês responderem, assim, não é para... O que é autoconhecimento? O quê? Gente, calma, gente. De cada vez. Como é que a gente se autoconhece hoje na nossa encarnação? A gente, como eu falei, a gente encarna em sociedade. É necessário a gente reencarnar em sociedade, porque são a partir das experiências que a gente tem durante a nossa encarnação e das relações que a gente cria durante a nossa encarnação que a gente tem aprendizagens. Só que são a partir dos sentimentos que essas experiências nos geram que a gente passa a refletir sobre esses sentimentos e aí sim a gente tem uma aprendizagem. Então, a aprendizagem, antes de ocorrer a aprendizagem, eu preciso ter algum sentimento ou alguma emoção mediante aquela experiência que eu passei. Não tem? Que fala que a gente tem que, no final da noite, ficar refletindo sobre os nossos sentimentos e pensamentos e atitudes que a gente teve ao longo do dia. Não tem isso? Então, se o sentimento, ele é a chave de entrada para o autoconhecimento, por que a gente não permite que o outro sinta o que ele precisa sentir, principalmente diante do luto? E com as demais justificativas. Não chora, vai fazer mal para o espírito. Você ainda está sentindo isso? Mas a vida continua. Gente, eu sei, a vida continua, isso é verdade. A vida continua. Mas ainda está doendo.
Por que eu não permito que o outro sinta? E pior, por que eu não me permito sentir o que eu preciso sentir? A gente tem muito uma mania de... A gente almeja chegar a nível de Jesus, a gente almeja evoluir, a gente tem esse desejo. Só que a gente esquece que a gente ainda não está ali ainda. A gente caminha mas a gente ainda não está ali. Então, o nosso objetivo hoje encarnado é a gente compreender todos os nossos sentimentos. Para aí sim a gente ter a reflexão do que a gente precisa melhorar na gente. A gente precisa ainda exteriorizar o que a gente está sentindo. Valem mais as convenções sociais do que os sentimentos das pessoas em sofrimento. A gente acabou de sair de setembro, né? Setembro Amarelo, valorização da vida. E eu me deparei muito com uma escassez de conversarem sobre suicídio. Semana passada foi, eu vi. Só que, quando a gente fala de suicídio, eu acho extremamente importante da gente falar das consequências espirituais do suicídio. Mas uma coisa que eu percebo que é uma escassez dentro do movimento espírita é a gente falar das pessoas que hoje estão aqui ainda encarnadas e que estão em grande sofrimento e que pensam no suicídio. De que forma que a gente pode acolher essas pessoas que se encontram nesse momento? E mais ainda, familiares que aqui ficaram e que são os sobreviventes do suicídio. Porque a gente chama essas pessoas, a gente acaba esquecendo dessas pessoas quando a gente fala de Setembro Amarelo. Porque essas pessoas também são muito estigmatizadas e estão extremamente enlutadas. E o luto pelo suicídio, ele tem a sua especificidade. Porque se a gente não fala de morte, de suicídio, pior ainda. A gente não fala disso. Por que a gente não fala disso? Porque a gente não consegue sustentar. É difícil. Realmente é difícil. Mas é necessário. A gente precisa parar de florear o que não é bonito. Não é para ser bonito. É para a gente saber sustentar. A gente precisa aprender a falar sobre isso. Bom, para isso é importante nós espíritas termos esse conhecimento amplo acerca do luto, pois o luto por morte simbólica é, na maioria das vezes, não reconhecido em nossa sociedade. E por não ser reconhecido, não é legitimado, não é validado. E muitas vezes inferiorizado e menosprezado. Alguém aqui já passou por alguma situação e que estava doendo muito e que não recebeu o acolhimento que deveria, que precisava naquele momento? Alguém já passou por essa situação? Alguém se sente confortável de falar uma situação? Gente, me ajuda. O quê? Que bom. Que bom. Alguém passou por essa situação? Eu vou mencionar uma situação que aconteceu comigo. Quer falar, Ana? Pode falar. Uhum. E aí, de repente, parecia que estava tudo bem, ela teve uma crise e acabou que ela necessitou ser internada. Uhum. Por causa da perda de um emprego, de um cargo. Todos nós, meu cunhado, eu, meus filhos, ou seja, a família que estava no polo, todo mundo sofreu junto. Uhum. Ela recebeu o acolhimento que ela precisava? Você sabia que era luto? Porque vamos pensar, uma pessoa que perde um emprego. Vamos pensar na pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos na pandemia, infelizmente. A pessoa, ela está trabalhando por 30 anos no mesmo lugar. 30 anos no mesmo lugar.
Aí ela acorda todo dia às 6 da manhã, ela vai tomar café da manhã, ela se toma banho, ela se arruma, aí ela vai para o trabalho, ela pega a condução, aí ela senta, chega no trabalho, coloca o material, vai lá, começa a trabalhar, fala mal do chefe, vai lá, almoça, volta, pega a condução, volta para casa. Ela teve toda uma rotina por 30 anos. 30 anos ela teve a mesma rotina. E, de forma abrupta, aquela rotina acabou. Tem cérebro que consiga se organizar de forma rápida com essa perda abrupta? Uhum. Tem quanto tempo? 40? Não, mas... Aham. Tem 20 anos. O senhor trabalhou por 40 anos. Aí eu pergunto para o senhor, o que são 20 anos para quem trabalhou 40 anos? Então, vocês conseguem perceber que o tempo não tem que ser prerrogativa? O tempo não tem que ser o carro-chefe para definir o luto e para você parar de sentir luto? O que são? Eu já recebi vários pacientes que me falam assim, que me relatam assim, caramba, Gabriela, eu perdi, minha mãe tem 9 anos. Mas ainda assim é uma dor, choro todo dia. Aí eu perguntei para ela, o que são 9 anos para uma vida inteira que você passou com a sua mãe? Porque a gente precisa, o que a gente precisa entender é que tristeza não é um problema. Estar triste é uma consequência, é um sentimento. O que essa tristeza está querendo me dizer? Aqui eu não estou falando que é legal a pessoa ficar triste, se desesperar, se isolar, muito pelo contrário. Porque mais à frente eu vou mencionar em relação a quando que a gente precisa procurar um profissional quando a gente perde alguma pessoa. Quando a gente, de fato, precisa procurar uma ajuda, um atendimento fraterno. Será que eu sempre preciso procurar um psicólogo, por exemplo, quando eu perco alguém? Não necessariamente, mas em que momento que eu preciso procurar? Eu vou falar isso mais para frente para vocês. Para a gente entender de forma mais ampliada também que, como o luto ele é tão normal e tão esperado, que existem até estudos que falam que os animais também sentem após a perda de um ente, de seu nicho. Isso garante a ideia de que o luto é uma reação inerente ao ser vivo. É inerente. Que vive em conjunto e necessita de vínculos para sobreviver. Por isso, de forma nenhuma, devemos tratar o luto como algo a ser superado. Eu trago muito essa ideia de que a gente não pode falar sobre superação, porque superação dá a ideia de algo que está acima. De como se necessariamente você pegasse aquela pessoa, aquele objeto ao qual foi perdido e excluísse, porque eu estou acima, eu superei. Então, a ideia que eu trago não é de superação, é de elaboração. Ninguém supera luto, ninguém supera a morte de uma mãe. A gente elabora. E de que forma que a gente elabora? Ou seja, a gente não pode tratar como algo a ser superado, impedido e inferiorizado, mas tratado como algo extremamente normal. E eu não sei se vocês conhecem, mas acho que devem conhecer, que luto não é Super Mario, para você superar as fases. Alguém aqui já ouviu falar de fases do luto? Já ouviram falar de fases do luto? Já ouviu falar, Letícia? Tem-se uma teoria que as pessoas falam de fases do luto que engloba que você necessariamente precisa passar por 5 fases do luto e que se você não passar por essas 5 fases, você está errado. Tem alguma coisa de errado com você. Falam que a gente precisa passar pela negação, pela raiva, pela barganha, negociação, pela depressão, e aí, caramba, passei por todas essas fases, começo a aceitar. Realmente perdi, está tudo certo. Só que eu posso explicar para vocês, mais a nível espiritual, espírita, de por que é errado a gente restringir as possibilidades de sentimentos que a gente pode ter diante do luto.
Somos hoje, acho que já 8 bilhões de pessoas encarnadas, né? Acho que já são 8 bilhões. São 8 bilhões de pessoas encarnadas hoje que têm diversas bagagens espirituais. Cada um daqui passou por diversas experiências, tanto nessa encarnação como em outras encarnações. Então, as aprendizagens e habilidades que eu tenho não é a mesma do Wagner, não é a mesma... Como é que é o seu nome? Hã? Dedé. Não é a mesma Dedé, não é a mesma do meu pai, não é a mesma dos meus amigos que estão aqui. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem as suas aprendizagens. Então, de alguma forma, por conta disso, cada um vai reagir de uma forma sobre o luto. Então, quando a gente coloca em uma caixinha o luto, a gente restringe, a gente limita as diversas possibilidades que a gente tem de quando a gente fala de luto. Não à toa, o que eu encontrei aqui? A gente correlacionando o luto necessariamente à dor, necessariamente ao sofrimento. Só que o luto é muito mais do que isso. Eu trago para vocês também que o luto só pode durar de 6 meses a 1 ano, como eu falei para vocês. Luto, eu acho que é uma frase que vai assustar um pouquinho. Luto não tem prazo de validade. Luto não tem fim. Só que não significa que o sofrimento não vai ter fim. Porque eu não vou deixar de amar aquela pessoa. Mas o tempo todo, a vida vai me exigir que eu me readapte àquele objeto, àquela pessoa que eu perdi. Vou usar um exemplo para vocês. Vamos supor uma família, mãe, pai, filho, 2 filhos. E aí o pai era o provedor financeiro da casa, por exemplo. E aquele pai, por algum motivo, desencarna. E agora? Quem é que vai trazer dinheiro para casa? E aí é toda uma readaptação que precisa ser feita naquela família para conseguir sobreviver. E essa filha que ia casar, e que, tradicionalmente falando, é o pai que precisa entrar com aquele filho, com aquela filha no altar. Quem é que vai entrar no lugar? Então, percebam que, assim, o tempo todo, a vida vai nos exigir medidas de readaptação para aquele objeto, para aquela pessoa que eu perdi. Eu que tenho a minha mãe como uma pessoa que eu converso o tempo todo e aí ela desencarna. Quem eu vou conversar agora? A pandemia, que nos exigiu uma mudança radical de rotina. E agora, o que eu tenho que fazer para me adaptar àquela imposição que uma doença colocou sobre a minha vida? Então, a gente percebeu dentro do movimento espírita, por exemplo, que foram criados diversos tipos de estudos online, para não parar. E a gente precisou ter que se virar nos 30. Tinha gente que não sabia mexer direito com Zoom, com Meet. Foi aprender. Então, percebam que o tempo todo a vida nos coloca em situações de perdas e que a gente precisa se readaptar àquela perda para a gente criar novas aprendizagens. Só que o tempo não pode ser prerrogativa disso. Porque, às vezes, leva uma vida inteira para eu aprender a me adaptar à perda da minha mãe. Luto não é doença, como eu falei para vocês. Esse é interessante. É melhor não levar a criança ao velório para poupá-la do sofrimento. Quem falou? Desculpa. Muito bem. Alguém aqui já teve esse... Não vou julgar. Alguém aqui já teve esse pensamento? Já passou por essa situação? Porque eu acho assim, muito interessante que a gente tem essa visão espírita ampliada de que nós somos espíritos imortais, né? E que o meu espírito, a faixa etária do meu espírito não condiz com a minha idade hoje encarnada. Ainda assim, aquela criança, ela está criança. Mas o espírito dela pode ser muito mais velho do que o nosso. São 2 partes do nosso desenvolvimento humano que a gente trata com um certo distanciamento. É criança e idoso. Como se necessariamente eles não fossem capazes de compreender as circunstâncias inerentes à vida. Então, quando uma criança ela passa pelo processo do luto, e aí eu posso me utilizar como exemplo, como eu falei para vocês, em relação a eu aos 14 anos já não era criança, mas quando eu me deparei
com aquela experiência de morte e eu não encontrei um espaço para falar sobre o que eu estava sentindo, vocês imaginam a quantidade de dúvidas e de medos que surgiram na minha mente naquele momento. Por que a gente não conversa sobre morte com criança? Porque a gente considera mórbido? Porque a gente considera pesado? Mas não é a única certeza que a gente tem? A criança, infelizmente, ela está imune de perder, tanto por morte concreta como por morte simbólica? Quando a gente impede a criança de ir para um velório, a gente impede uma coisa que a gente chama dentro da psicologia de ritualização do luto. Eu sei que a doutrina espírita ela foge das ritualizações nesse sentido. Mas hoje, encarnado, a gente está dentro de uma cultura que nos exige determinados rituais que formam a nossa personalidade. Então, quais são os rituais que a gente tem quando uma pessoa morre? Um velório. Tem quem faça a missa de sétimo dia, se vestir de preto, enfim. A gente tem rituais que são condizentes com a cultura que a gente está inserido e que nos auxiliam nesse processo, nessa elaboração do luto. O que aconteceu na pandemia? Não teve velório. Então, hoje, a gente percebe que o luto por Covid tem as suas especificidades. Porque, por não ter tido um velório, não se teve uma concretização de forma adequada daquela perda. Eu não vi o corpo daquele meu ente querido quando eu fui enterrar. Eu não pude, eu fui impedida. Então, quais relatos que a gente ouve hoje? Eu não tenho a sensação que minha mãe morreu, eu tenho a sensação que ela foi viajar. Eu tenho a sensação que ela foi lá e daqui a pouco volta. É essa sensação, são esses discursos que a gente escuta. Então, quando a gente impede da criança de ir a um velório, a gente impede que ela tenha uma elaboração adequada do processo do luto dela. E mais ainda, não é só levar ao velório, é saber conversar com a criança também sobre. Ah, mas, Gabriela, como é que eu converso com uma criança? Obviamente, eu não vou falar com uma criança da mesma forma como eu falo com um adulto. Mas também a gente não pode mais usar de metáforas. É aquela de, fulaninho virou estrelinha. Né? Fulaninho virou estrelinha, fulaninho foi viajar. Eu já recebi uma paciente uma vez que me falou isso, que ela olhava para o céu e ficava procurando onde estava o irmãozinho dela. Mas se ele virou estrelinha, cadê? Traz ele para cá de volta então, se ele virou estrelinha. Existem formas de a gente falar com criança, mas a metáfora não é a melhor opção, porque pode bater em duas coisas. Primeiro, na confiança, porque essa criança ela vai crescer, e ela vai perceber em algum momento que o irmãozinho dela não virou estrelinha, que o irmãozinho dela morreu. Fora que você impede dela ter a possibilidade de falar o que ela está sentindo. De falar, olha, filhinha, eu como sua mãe, eu também, está doendo aqui em mim também. Eu sei que em você também. Mas eu estou aqui. Sabe, é saber sustentar isso. É difícil, não estou falando que é fácil. Eu até separei aqui para vocês 2 exemplos, não são livros espíritas, tá? Mas existem literaturas que abordam sobre esse tema para criança. Um deles é A Arte de Falar de Morte para Crianças. São livros pedagógicos, são livros que abordam dentro da faixa etária da criança, porque saibam vocês que, se eu não me engano, até 3, 4 anos, a criança ela não tem a noção da irreversibilidade, ou seja, ela não consegue compreender que a morte não vai fazer a pessoa, ela não vai mais voltar aquela pessoa. Então, você tem todo um modo de você falar com a criança. E a gente, eu não sei se vocês já se depararam, como a gente está aqui dentro do Centro Espírita, a gente recebe diversas pessoas, diversos casos. Como é que eu trato uma criança que perdeu algum ente querido aqui dentro do Centro Espírita? Como é que eu acolho aquela criança? Eu impeço dela sentir? Eu deixo ela exteriorizar? Porque a criança, o luto infantil, ele é muito lúdico. Então, uma criança que está birrenta, não necessariamente é uma criança birrenta e mimada. Muitas vezes é uma criança enlutada. Uma criança que perde o apetite e não quer comer, não é uma criança que está querendo brincar com a sua cara, é uma criança que está enlutada. Então, o luto infantil ele é muito comportamental. Extremamente comportamental, porque ela ainda não desenvolveu o que a gente desenvolveu, que é a nossa fala. Chegar e falar, pai, estou triste, estou sentindo dor. Então, eu trago para vocês esses 2 exemplos, esse aqui é um baralho.
É Luto da Criança, se eu não me engano o nome. É bem lúdico, assim. São várias brincadeiras e questionamentos para a criança, para ela brincar e, de alguma forma, conseguir exteriorizar o que ela está sentindo. Só que eu botei, mas é importante também a busca do profissional para o melhor manejo. Bom, o melhor remédio para o luto é o tempo. Por que isso é mito? Porque o luto, ele nada mais é do que esse processo de se readaptar mediante a perda. Eu preciso me readaptar àquilo que eu perdi, de alguma forma. Só que só deixar o tempo passar não vai me servir de nada. Tanto que eu falei para vocês dessa paciente que perdeu a mãe há 9 anos e que ainda assim para ela era extremamente desgastante, era muito dolorido. Porque o luto, na realidade, ele é um processo ativo. Não é luto por osmose, eu esperar, ficar ali sentado, o tempo passar e daqui a pouco passa a dor. O luto é um processo ativo, assim como a encarnação, como qualquer aprendizagem que a gente tem ao longo da nossa encarnação. Tem que ser ativo. Se eu ficar parada ali, eu não vou aprender nada. Por isso que deixar simplesmente o tempo passar, e principalmente por isso que o tempo não é prerrogativa de cura, eu boto 500 aspas em cura, do luto. Você precisa ser forte. Alguém já escutou essa frase, né? Já escutou, né, Wagner? Já falou também, né, Wagner? Quero ver sua fé agora. Gente, não. Eu já escutei várias pessoas caracterizando depressão, por exemplo, como ausência de fé. Eu não sei se vocês sabem aquele... Como é que é o nome dele? O padre Fábio de Mello, né? Fábio de Mello? É um padre. E tem depressão. Isso é muito significativo. Padre Marcelo Rossi, verdade. Então, vocês percebam que, assim, o status, nesse sentido, de cargo, de diploma, não deixa a pessoa imune de nada. Uma religião, seja lá qual for, no nosso caso, por exemplo, a doutrina espírita, a gente tem um conhecimento. Isso é muito legal. Mas, ainda assim, ela não nos deixa imune de sentir. Enquanto a gente tratar o sentimento como algo errado e tentar omitir aquilo que a gente precisa sentir, a gente não vai aprender o que a gente precisa aprender. Porque o sentimento é a porta de entrada do autoconhecimento. Eu vou repetir isso até o final para vocês. É muito legal porque, assim, o que é ser forte? Ser forte é você omitir o que você está sentindo? É você omitir o que você está sentindo, não exteriorizar, e aí você ir passando o tempo e aquilo virar uma bola de neve, e aí você vir apresentar algum tipo de transtorno, algum quadro depressivo, alguma ansiedade. Isso é ser forte? Porque eu vejo a pessoa que hoje tem a coragem de exteriorizar o que ela está sentindo como uma pessoa corajosa diante de uma sociedade que fala para ela que ela não tem que sentir o que ela está sentindo. Isso, para mim, é ser forte. Isso, para mim, é ser corajoso. Então, o que é ser forte? Quem está chorando é porque não está passando direito pelo luto. Quem chora mais é quem sofre mais. Gente, eu acho muito engraçado esses fiscais de luta alheia. Eu acho maravilhoso isso. Porque a pessoa perdeu algum parente e 2, 3 dias já está saindo, rindo. Caramba! Mas ela não está sofrendo? Eu acho engraçado porque a gente não decide o que a gente quer, né? Porque ou a gente tenta omitir o que a pessoa está sentindo, ou quando a pessoa segue a vida dela, ela está errada também. O que a gente quer, afinal? O que a gente quer, afinal? Eu vou trazer para vocês um relato que aconteceu comigo. Né, em 2021, que horas são? Tá, vou correr. Em 2021, eu perdi a minha cachorrinha. E aí eu fiz parte de um grupo de apoio ao luto espírita. E ali, ali eu era a única pessoa que tinha perdido um animalzinho, né? A maioria era, perdi meu pai, perdi meu filho, perdi meu irmão. E aí eu lembro de um relato de uma moça que falou o seguinte, que ela havia perdido o marido por Covid e que deixou ela com os 2 filhos. Aí a facilitadora, ela chegou para ela e falou assim, mas você tem que entender que você perdeu 1, ele perdeu 3. Aí eu fiquei assim, gente, eu não sei se isso é um defeito meu, de às vezes não saber ficar calada. Eu falei, gente, eu não sabia que eu estava numa competição de quem sofre mais.
Eu não sabia disso. Entendeu? Então, assim, é muito curioso que a gente coloca em ordem de quem sofre mais, de quem é permitido e digno sofrer. Eu já recebi uma paciente que falou, caramba, eu não me sinto digna de sofrer pela morte da minha avó, porque a minha mãe está sofrendo mais porque era a mãe dela. Mas era sua avó. Por que eu não posso sentir também? Deixa eu correr aqui, que o Wagner já está me olhando aqui. Bom, a nível espírita, torna-se totalmente impossível colocarmos, eu já falei isso em relação, né, das fases, de que é impossível a gente restringir os sentimentos das pessoas em apenas 5 fases. E eu trouxe aqui para vocês uma frase do Rossando Klingen, que fala, quando preferimos ignorar a pluralidade de se viver a vida, já partimos de uma premissa equivocada, porque o mundo é plural. Então, cada luta é único. Cada pessoa sente de uma forma. Aqui eu botei para vocês algumas reações possíveis do luto, e eu vou falar bem rapidamente que não se limita a isso, mas é importante identificar que o luto pode ser sentido de diversas formas, de forma intelectual, por falta de concentração, por falta de atenção, às vezes nem é um TDAH, gente, às vezes é só um luto mesmo, né? Por questão emocional, entorpecimento, sentimento de culpa, caramba, será que eu poderia ter feito mais para aquela pessoa? Física, alteração de apetite, enjoo, alteração de sono. Espiritual, perda de sonhos, depressão, perda de fé. Tem gente que se confronta com a sua própria fé diante da perda. E a questão social, que é uma perda de identidade. Quem sou eu? Começo a me isolar, me afasto, não quero mais interagir com as pessoas. Enfim, aí vamos agora para como acolher a pessoa enlutada. Eu trouxe aqui para vocês a lei do amor, que fala que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. Aí eu perguntei para vocês, mas como é que a gente acolhe uma pessoa que está enlutada? E ali eu botei que existe uma grande diferença entre acolhimento e aconselhamento. Porque quando a gente se coloca na posição de aconselhar o outro sobre qualquer coisa, a gente se coloca como parâmetro para resolver o problema daquela pessoa, por mais boa intenção que a gente possa ter. Não, fica tranquilo, eu já terminei meu relacionamento, eu fiz isso, faz isso que resolve o seu problema. Eu lembro que uma vez eu recebi uma colega minha que falou assim, Gabriela, eu perdi o irmão de uma amiga minha se matou. E eu não sei o que falar para ela, o que eu falo para ela? Aí eu rebati para ela, mas você precisa falar alguma coisa para ela? Você realmente precisa? Então, qual é a melhor forma da gente acolher uma pessoa? É se fazer presente. É falar para ela que, olha, eu não sei o que você está sentindo porque eu não perdi minha mãe. Eu não perdi meu pai. Porque a gente tem uma ideia de que empatia é necessariamente se colocar no lugar do outro. Mas isso é impossível, gente. Eu nunca vou saber o que é a dor da pessoa se eu não passei pela dor da pessoa. Eu posso me compadecer com aquela dor. Eu posso falar, olha, eu não sei o que é perder um pai, eu não sei o que é perder uma irmã, mas eu estou aqui para o que você precisar. Se você quiser conversar comigo, pode conversar comigo. Porque eu acho curioso que eu já ouvi pessoas falando assim, lê o livro tal. Vai ler o livro tal, que aí você melhora. É muito engraçado porque, assim, rapidinho, Wagner, eu vou terminar. Uma pessoa que está em processo de depressão e sofrimento grave, ela tem um rebaixamento de concentração. Então, você dá um livro para aquela pessoa ler, ela não vai conseguir captar nada do que está sendo escrito ali. É por isso que, por exemplo, quando a gente recebe pacientes que têm diagnóstico de câncer, a gente não fala as orientações para ele do que ele precisa fazer com o tratamento dele logo depois que ele recebe o diagnóstico. Porque ele ainda está digerindo ainda o diagnóstico. Assim como, por exemplo, a gente perde um ente querido. A gente não pode chegar já dando orientações para aquela pessoa, ela ainda está digerindo a perda dela. Então, o que a gente precisa fazer é se fazer presente para aquela pessoa. Estou aqui para o que você precisar. Bom, o indivíduo encarnado que não encontra espaço para exteriorizar seus sentimentos, passando a omiti-los, impedindo de ter uma elaboração saudável de seu luto, isso torna-se um ciclo vicioso de lutos mal elaborados, e indivíduos que não encontram espaço para a legitimação dos seus sentimentos. Aí foi o que eu falei para vocês, os sentimentos são a porta de entrada para o autoconhecimento. Como iremos nos conhecer se nos impedirmos de sentir o que a gente precisa sentir? Bom, aqui eu trago para vocês só qual seria o objetivo do luto. Como eu falei para vocês, o luto ele é pedagógico para a nossa encarnação, porque mediante as perdas que a gente tem ao longo da encarnação, a gente cria novas aprendizagens de readaptação. Aqui eu botei algumas estratégias para a gente melhor lidar com o nosso luto. Aí eu puxei a sardinha para mim, que é a psicoterapia.
Ter momentos de lazer, tá? Redes de apoio, amigos, familiares, atendimento fraterno, exercício físico, meditação, leitura. Eu botei busca de e da espiritualidade, porque a espiritualidade, ela, segundo o conceito mais aprofundado, a gente pode ter tanto os espíritos benfeitores que estão aqui para nos auxiliar, como também a gente pode ter espiritualidade como busca de sentido de vida. Então, quando a gente tem um sentido de vida, a gente cria uma maior motivação para ir atrás do que a gente deseja. E a busca da religiosidade, no nosso caso, a doutrina espírita. Eu botei que a doutrina espírita nos ensina que somos seres únicos, assim como o nosso luto, a certeza do reencontro, estamos em constantes mudanças e readaptações e, por fim, passar pelo processo do luto é uma das práticas do autoconhecimento. Para morrer, basta estar vivo, e por isso devemos sempre buscar nosso aperfeiçoamento de qualidade de vida hoje. Isso aqui eu vou pular. E eu trago para vocês uma frase do Chico. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. E isso em relação principalmente à qualidade de vida. Porque quando a gente fala de qualidade de vida, não é puramente saúde mental, mas todos os fatores que nos geram qualidade. Ter uma casa, ter uma família, ter saúde, ter um ambiente que me acolha, isso tudo seria qualidade de vida. Para finalizar, eu trouxe só... queria só ler para vocês um poema que eu fiz em relação... Está no livro Bem-vindo à Aurora, que é um livro que a gente montou, são de vários autores, é um livro de um musical espírita chamado Bem-vindo à Aurora, e aí, se vocês quiserem, vocês entram em contato com ele, ali, ó, com o Léo. Levanta a mão aí, Léo. Esse livro, ele fala sobre diversos assuntos, sobre sexualidade, sobre luto. E ali, em uma noite, eu estava muito inspirada naquela noite. E, simplesmente, eu abri o computador e saí escrevendo. E é um poema sobre o luto, que diz assim: o vai e vem da vida nos assusta. Não conversamos sobre o luto e tudo isso nos frustra. Nos disseram que a morte não é nada, mas cadê meu amor? A dor é um tormento que machuca a alma. Perco todo o discernimento e dissipa a minha calma. O tic-tac do relógio me relembra a sua ausência. O tempo passa, onde está a minha resiliência? O meu amor perdura, nessa verdade nua e crua, e os olhos fixos nesta figura me indicam que tudo continua. Em minha janela um girassol que vive sobre a luz, me serve como um farol, como os ensinamentos de Jesus. A morte de Lázaro ele chorou, as lágrimas da saudade, pois a dor ele provou, e com toda a sua bondade a vida ressignificou. O luto é a expressão do amor, portanto, fique de joelho, olhe para o seu interior e se encare no espelho. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. O livro esse aqui, Bem-vindo à Aurora, é do musical. São textos dos autores. Ele vende pelo Clube de Arte Espírita. Quem quiser fala com o Leonardo. Desculpa, Léo. Então, que a gente possa serenar nossos pensamentos. Já está serenado, né? Unir os nossos pensamentos. Os espíritos que nos acompanharam do trabalho de hoje disseram que o que foi dito aqui serve exatamente para eles. Os processos de luto também são analisados e estudados no mundo espiritual, porque também são desconexões, também são separações, e eles também estudam dessa forma, a partir do outro paradigma que é da vida que continua. Interessante eles dizerem isso, viu? Tem escolas de entendimento de luto no mundo espiritual. Que quem morreu, morreu, né? Mas está vivo. Então é a mesma coisa, né? Separações, né? Ou melhor, quem morreu, não morreu. Que os pensamentos hoje tenham sido frutíferos, positivos. Obrigado pelo trabalho da Gabriela. Que possamos levar para os nossos lares os eflúvios que recebemos aqui. Que aqueles que conosco estiveram
possam também receber pacificação, entendimento, ressignificação. Que a luz que brilha sobre esta cidade, sobre este grupo, possa ser espargida para todo este país e este planeta. Que no conflito de luz e sombra, a luz prevaleça dentro de nós, no templo de nossa alma, fazendo com que cada vida vale a pena, cada vida seja vivida ao extremo do bem, do aprendizado, das dores que educam de uma forma ou de outra, do amor que puder ser compartilhado e vivido. E para todos, dentro das forças do eterno, sejam jamais esquecidos. Que Francisco de Assis continue olhando por sua casinha, em todos os cantos, com todos os trabalhadores dela, com todas as Clarissas, Marianas, franciscanos, fabianos, todos sejam bem-vindos e recebam a nossa gratidão. E por fim, a saúde penetre no corpo de cada um aqui presente, no corpo material e no corpo espiritual de cada um presente. Saúde em forma de luz, de conhecimento, de libertação. Saúde que transforma a célula, que transforma a mente, que eleva o espírito, fazendo-o caminhar com os pés sobre o solo da terra, mas as certezas nas verdades infinitas. Paz e bem a todos os companheiros de trabalho, paz e bem a todos que aqui se encontram, paz e bem a todos que irão assistir esse estudo através das redes sociais. Paz e bem para sempre conosco. Muito obrigado a todos que aqui chegaram. Vai ser coletivo, Maria? Ou vai ser que a gente vai dar um seguimento ao trabalho de passes aqui na salinha?